e a gente tem visto frequentemente, né, muitas notícias sobre as consequências, né, de vazamento de dados, de acessos indevidos ao banco de dados. Então, a gente quis aqui trazer esse conteúdo para vocês, com os melhores especialistas do mercado, né, a IBM e aqui a Lidcom, compartilhar, trocar ideias com vocês e ser aqui uma base de confiança, né, e apoio para as estratégias de proteção de dados de cada um de vocês. Então, com isso, eu convido aqui, primeiramente, o Marcelo Faustino, gerente da área lá de segurança da IBM Brasil, para conversar um pouquinho com vocês sobre as perspectivas, né, sobre dados, como é que o mercado está vendo essa área de proteção de dados, principalmente no setor de governo, né, no setor público. Então, Faustino, obrigada por aceitar nosso convite. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite, Denise, é um prazer ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. É um tema super relevante e eu acho que o que a gente quer trazer um pouco de reflexão hoje é quais são as estratégias que as corporações governamentais possuem, não só para se proteger contra ataque cibernético, não só para ter resiliência de recuperação em situações de ataque, mas como também proteger o acesso às suas informações e se proteger de diferentes perspectivas de ataque nesse contexto que não necessariamente são externas. Então, para começarmos, a gente tem um pequeno videozinho sobre algumas reflexões e referências de mercado de situações que aconteceram, e aí a gente passa a conversar um pouco mais sobre outros casos. Uma rede de laboratórios médicos foi alvo de um ataque de hackers. A ação interrompeu o funcionamento do sistema para o atendimento aos clientes. Estamos de volta com uma notícia absurda. Um ataque hacker ao Instituto Nacional do Câncer prejudicou muitos pacientes. A instituição de investimentos foi vítima de um ataque cibernético na última semana de 2023. De acordo com publicação em fórum cybercriminoso, no dia 31 de dezembro, o ransomware HappyBlog teve sucesso ao capturar dados de funcionários e clientes. Mas agora falando de um problema de segurança. Já faz quase uma semana que uma das maiores redes de televisão brasileiras está sob ataque hacker. A emissora até conseguiu avançar na recuperação do seu acervo, mas a situação continua grave. Depois de sofrerem com as invasões, as empresas perdem, em média, 7,5% do seu valor no mercado de ações. E apenas 30% se recuperam bem um ano depois do acontecido. Na tentativa de resgatar as informações para que elas não sejam vazadas, os hackers pedem dinheiro e fazem chantagens. Os empresários precisam ter a consciência que cibersegurança é investimento e não custo. O Brasil está na mira dos ataques cibernéticos. Um relatório aponta o país como o principal alvo das quadrilhas digitais na América Latina. O nome desse tipo de crime é ataque de negação de serviço distribuído, ou DDoS na sigla em inglês. O Brasil foi a maior vítima deste crime cibernético entre os países da América Latina no segundo semestre do ano passado. Foram mais de 285 mil registros. Uma empresa de soluções em cibersegurança aponta que o Brasil é o segundo país do mundo mais vulnerável a ataques de hackers. Segundo os números da pesquisa, apenas os Estados Unidos tiveram mais ameaças bloqueadas no primeiro semestre de 2023. A fragilidade na segurança cibernética ameaça a soberania digital no Brasil. No país, apenas no ano passado, em 2022, aconteceram mais de 100 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos.
E esses são somente alguns dos exemplos, né, gente, que a gente pode ver com reportagens mais robustas, com mais divulgação em diferentes meios de comunicação. Mas se a gente fizer uma rápida pesquisa em redes sociais, em diferentes sites, blogs, a gente acha uma série de outros incidentes que aconteceram em órgãos governamentais com os mais variados impactos. Alguns bem famosos, como expedição de mandato de prisão em diferentes tribunais de justiça, em diferentes instâncias superiores, roubos de dados, sequestro de dados. Então, realmente é algo que acontece bastante e por isso o tema está aqui hoje, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre estratégia de defesa e proteção. E um grande ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção e falar um pouco mais é que não basta só se proteger numa proteção de perímetro, não basta somente a proteção de ataques de fora para dentro, mas criar novas estratégias para a proteção dos dados de dentro para fora também é importante. Eu sei que falar proteger dados de dentro para fora pode parecer um pouquinho confuso, pode parecer, num primeiro momento, extremamente superficial, e é o que a gente quer comentar um pouco mais hoje. Para exemplificar o impacto e importância desse novo layer de proteção, tem alguns casos que vemos aqui nesse slide. Então, imaginem o caso que foi divulgado recentemente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que alguns dados de mandatos de prisão de algumas facções criminosas foram divulgados por pessoas internas com credenciais válidas. Que estratégia precisamos tomar para evitar que isso aconteça? Ou imaginemos um dado confidencial que é acessado por alguém que tem aquela credencial para fazê-lo, que pode ter sido roubado ou de alguma forma coagido. Como rastrear quais informações foram acessadas e qual o impacto do acesso àquela informação? É essa perspectiva que a gente quer trazer para vocês hoje. É esse o papo que a gente quer promover. E para começar a falar sobre isso, eu queria trazer algumas estatísticas para vocês sobre um relatório que a IBM promove. Marcelo, eu vou roubar sua tela, tá bom? Obrigado. Você já passou, podemos ir assim, então, fica ótimo. A IBM promove uma pesquisa, um relatório anual, onde a gente reforça e ressalta os principais pontos que enxergamos dos ataques que aconteceram e como esses ataques foram respondidos. Então, nós separamos alguns indicadores dessa pesquisa que vão nos ajudar a trazer essa perspectiva e importância da proteção de dados. Então, iniciando as estatísticas, a gente pode ir para o próximo. O primeiro ponto... Estou esperando o slide passar. Obrigado. O primeiro ponto importante é como tem crescido o aumento de incidentes com o uso de credenciais válidas. Então, de 2022 para 2023, houve um aumento de 71% nesse tipo de ataque. O que eu quero reforçar aqui? Há uma preocupação natural que nós, como comentei antes, estejamos sempre protegendo o perímetro e protegendo como atacantes, como hackers, não entrem dentro da nossa organização. Mas vemos que isso não é suficiente. Há hoje realmente um foco dos atacantes de buscar formas de acesso à informação com credenciais válidas. Um outro ponto importante que essa pesquisa ressalta, que nos traz a mesma linha de raciocínio, é uma queda de 12% nos ataques com ransomware, ou seja, essas buscas de entrada de fora para dentro caem, enquanto há um aumento de mais de 200% em ataques com objetivo com roubo de informações. Então, diminui a estratégia de buscar uma entrada nos ambientes de tecnologia para sequestrar esse ambiente, cobrar aquele resgate para a reconstrução do ambiente ou algo assim, vendo que as corporações hoje já possuem estratégias robustas para evitar essa estratégia de ataque, ou possuem estratégias robustas de recuperação nestes casos, aumenta-se então o foco no roubo de informações confidenciais para o uso dessa informação de maneira ilegal. Por exemplo, nos casos que vimos antes, roubo de informações de mandatos de prisão, roubos de informações confidenciais de saúde pública, roubo dos mais variados tipos que podem ter impacto na sociedade. E ainda vale ressaltar, e para finalizar,
que o roubo e vazamento de dados foram os impactos mais comuns, é o impacto mais comum entre os ataques resultado de ataques bem-sucedidos. O que isso quer dizer? Realmente o que tem funcionado é roubar e vazar informações, funcionado para os atacantes, né? É este o foco. E por ter funcionado, isso tem aumentado bastante. Então, enquanto em 2022 apenas 19% dos ataques bem-sucedidos tinham esse objetivo de roubo e vazamento de informações, em 2023 a gente já vê um aumento para 32%, sendo o objetivo mais comum utilizado pelos atacantes, aqueles que eles mais têm conseguido ter sucesso. E é exatamente por este aumento que trazemos a recomendação de abordar mais essa disciplina. Como conseguimos criar novas possibilidades, novas formas de defesa para evitar que esse tipo de ataque aconteça. Esse é o objetivo desse webinar hoje, contar um pouco para vocês, na prática, que estratégias existem para mitigar esse tipo de ataque que tem sido tão bem sucedido. E quando a gente fala de entidades de governo, podemos passar mais um slide, esse também tem sido um foco muito grande dos atacantes. O governo é o segundo setor mais atacado em 2023 no Brasil. No resto do mundo, o governo é somente o 7º setor mais atacado. Então, vemos a relevância do ataque, desse tipo de ataque para o setor governamental no Brasil. E é aí que cá estamos, para trazer um pouco mais de prática nesse tipo de abordagem. E para finalizar, e a gente partir para a prática da nossa apresentação, eu diria que além de se proteger contra o ataque e ter estratégias de mitigação, uma outra necessidade de mitigação é também conhecer o impacto de negócio quando um ataque é bem sucedido. Então, se um determinado despacho de um juiz é acessado ilegalmente, que possíveis investigações policiais foram impactadas? Que outros processos relacionados podem ter sido impactados por essa visualização de dado indevido? E é esse pensamento de evitar o infostealing e saber mitigar e conhecer o impacto ao negócio que a gente quer criar hoje um raciocínio crítico sobre. Dito isso, passo a palavra para o Yuri, que vai contar para vocês um pouquinho mais na prática do que a gente está fazendo hoje aqui. Legal, valeu, Faustino. Bom, pessoal, só dando um pouquinho mais de contexto, tá? Complementando o que o Faustino falou, trazendo um pouco mais uma visão geral, né? A gente tem um relatório da Verizon trazendo vários vetores de ataque, né? E o principal vetor, ele envolve ali os atores externos, né? Que são credenciais que são atacadas. Hoje ele é o principal ali elemento focado pelos atacantes, né? E quando a gente olha para o percentual disso, ele é extremamente elevado. Isso eu estou falando em todas as áreas, não só no âmbito do governo ou do judiciário, tá? Então, tanto quando a gente olha para a parte de humano quanto de externo, né? São os nossos principais pontos fracos, tá? Pode passar para mim, Marcelo, por favor. Aqui a gente tem um outro ponto que fala mais voltado ao custo de uma violação. Quando a gente olha para as credenciais comprometidas ou um insider que vem de fora, né? E esses valores são extremamente elevados. Aqui a gente está falando de milhões de dólares. Então, eu estou falando de 4,62 milhões e 4,90 milhões de dólares quando a gente tem um tipo de ataque desse, né? Obviamente, tem outros ataques que são tão prejudiciais quanto em questões de valores, só que a gente vai focar nesses dois pontos que são os que são mais explorados, vamos dizer dessa forma, tá? E o mais interessante é o seguinte, por mais que seja um ataque conhecido, vamos dizer dessa forma, passa para mim para a próxima, Marcelo, por favor. Eles são, vamos dizer assim, embora a gente tenha o conhecimento da prática, é demorado demais para a gente conhecer o que está acontecendo, ou seja, um mau uso daquela credencial ou que aquele cara está dentro do meu ambiente. Então, eu estou falando eu demoro 240 dias para identificar que uma credencial foi comprometida
e 88 dias para resolver esse problema. Então, no total, eu demorei basicamente 1 ano para conter essa ameaça, né? Então, o cara fez o que ele queria no meu ambiente, acessou, extraiu dados, mandou para outro lugar, enfim, alterou informações e eu demorei 1 ano para identificar isso. Da mesma forma, o insider ali, quando ele entra no meu ambiente, eu demoro 308 dias ao total, né? Tanto para mitigar, tanto para identificar. E aí a gente só tem mais uma informação importante ali, que é os motivadores, né, desses ataques. Passa para mim, Marcelo, por favor. Os motivadores, obviamente, eles são financeiros. As pessoas que acessam os ambientes, o principal ponto que eles buscam são dinheiro. Né? Isso é o principal ponto. Dificilmente a gente vai ver ali, né? Existe o for fun, ele está 3% nesse relatório, então é um número extremamente baixo. Eu até brinquei com a Denise, né? O estudante ali de segurança da informação que sai da faculdade, ele aprende o que é pentest e ele quer invadir todo lugar. Então, ele quer invadir governo, quer invadir empresas públicas, privadas e assim por diante. Obviamente, ele vai fazer isso para testar os seus conhecimentos, mas, obviamente, nós temos o cenário financeiro, que é o principal cenário, tá? Agora, falando um pouquinho sobre como a gente identifica um acesso indevido, né? Qual é o caminho comum? Eu tenho o meu usuário ali, ele entenda-se como qualquer pessoa que possui o acesso à base de dados. Isso eu estou dizendo, tanto usuário nominal, um DBA, um desenvolvedor, ou qualquer pessoa de fato que tenha acesso, quanto a minhas aplicações, que normalmente essas aplicações elas vão ter um perfil elevado, porque elas vão fazer os acessos, leitura, reescrita, criação de novas tabelas e assim por diante. Então, eles vão acessar, independente de onde que esse dado está, né? Pode estar dentro das minhas databases, dos meus bancos em cloud, do Big Data, ou até mesmo dentro do mainframe. Dentro desse cenário, os usuários eles vão acessar normalmente. Só que, como que eu consigo identificar que um insider ele tomou a conta daquele usuário, ou seja, aquela credencial ela foi comprometida? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso ter a visibilidade de quem acessou, quando acessou, como e o que ele fez. A ideia é que com a solução da IBM, que é o Guardian Data Protection, nós conseguimos ver essas informações. Então, quem que acessou essa base de dados? Da onde que ele veio? Qual que é o sistema operacional que ele está usando? Qual foi o horário do acesso? Qual foi a origem? Qual foi o programa que ele acessou? Qual foi a ação que ele fez e qual foi a tabela acessada? Obviamente, eu tenho uma granularidade muito maior para que eu possa ter um embasamento melhor sobre isso, né? Ou seja, se aquele comportamento é anômalo ou não, ele é um comportamento fidedigno ou não, tá? Eu tenho que ter a visibilidade, todo um contexto para que aquele usuário ele seja identificado como uma credencial comprometida ou até mesmo um insider por trás de um usuário que deveria fazer aquela ação, tá? Deixa eu partir aqui para a tela. Deixa eu roubar o compartilhamento para a gente começar a conversar um pouquinho, tá? Antes de... Eu vou roubar o compartilhamento, tá, Marcela? Eu vou partir aqui para o Guardian. Como que o Guardian ele funciona, né? A gente está falando aqui de uma solução robusta, tá? Que tem mais de 20 anos de mercado. É uma solução que a gente conhece como DAM, que é o Data Activity Monitor, e visa exatamente responder aquelas perguntas que estavam lá: quem, quando, onde e como acessou uma determinada base de dados. E, novamente, essa base de dados, ela não importa se ela é on-premise, se ela está em cloud, se é um Big Data, se é um Data House, ele está em um mainframe. O Guardian, ele monitora todos esses monitoramento, todos esses bancos de dados, né, de forma igualitária, tá? Para a gente não importa muito a tecnologia que está lá dentro, nós vamos ter essa informação toda consolidada dentro do Guardian. Então, imagine que se eu monitoro N tecnologias, eu tenho a mesma informação dentro do Guardian com as minhas políticas de segurança. Como é um dos principais problemas, né? Quando a gente fala de proteção para banco de dados, especificamente, nós precisamos proteger duas coisas principais, que são os meus usuários, que são as minhas credenciais, são os principais problemas, né, que nós vemos ali nos relatórios, e minhas tabelas sensíveis, que são onde estão as informações
regulamentadas e assim por diante, tá? Essas duas informações nós conseguimos obter por N maneiras. Com o Guardian, nós conseguimos auxiliar isso também. Você pode utilizar uma ferramenta de classificação, uma ferramenta de IAM, uma ferramenta de PAN, mas vamos tentar resolver basicamente o problema tudo com o Guardian, tá? Qual que é a ideia? Eu preciso descobrir qual é o perfil dos meus usuários, para identificar se eu tenho um perfil com um usuário com um perfil elevado, que não deveria ter, por exemplo, um desenvolvedor com uma permissão de leitura, escrita, alteração de uma determinada base, um terceiro com essas mesmas permissões. Então, com isso, eu preciso identificar quais são os meus usuários que eu tenho que tomar um certo cuidado. Com o Guardian, a gente tem uma função que se chama Entitlement Reports, ou seja, inventário de privilégios. Com essa funcionalidade, eu consigo dizer quais são os privilégios dos meus usuários e em qual tabela ele tem esse privilégio. Então, eu já começo a fechar um pouquinho o meu escopo. Então, eu consigo ver quais são os usuários, quem tem aquele privilégio, qual é o privilégio, em qual tabela e assim por diante, tá? O primeiro passo eu concluí, que é o quê? Identificar quais são os privilégios desse usuário. O segundo passo, eu preciso saber quais são minhas tabelas sensíveis. O Guardian ele faz uma classificação voltada para o banco de dados. Tá? Então, aqui a gente vai ter, basicamente, expressões regulares que o Guardian se conecta à base de dados e ele vai identificar aonde que eu tenho as tabelas sensíveis. Nesse exemplo aqui, eu busquei por CPF, CNPJ, cartão de crédito, e-mail, e também o IP, tá? Eu posso ter N outras regras para realizar uma classificação, tá? A resposta que ele vai me dar, obviamente, ele não vai falar qual é o dado que ele achou, ele vai falar onde ele achou. Então, eu vou saber aonde que está a tabela e a coluna que eu tenho aquela informação sensível. A partir desse ponto, eu já tenho as duas principais informações. Eu tenho meus usuários sensíveis, meus usuários privilegiados, e minhas tabelas sensíveis que eu tenho que proteger. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar políticas de segurança para fechar o perímetro, ou seja, aqueles usuários privilegiados, eles não podem realizar algumas ações. Eles não podem executar, por exemplo, uma ação de leitura em uma tabela de cartão de crédito, de CPF, de CNPJ, de mandados ou coisas do tipo. Eu vou fechando esse escopo e quando qualquer ação desse tipo ele for executada, o Guardian imediatamente identifica essa ação e manda um alerta. Esse alerta ele pode ser realizado através de um e-mail ou através do protocolo syslog, que aí a gente integra com o CIEM, tá? O gerenciador de logs, basicamente, do nosso ambiente. O Guardian ele também tem uma inteligência dentro dele que a gente chama de Active Threat Analytics. Essa inteligência ela é voltada exatamente para a gente identificar os comportamentos que são anômalos de um usuário. Ou seja, quando eu tenho um usuário que ele está fazendo ações normais dele, imagina que eu, Yuri, trabalho como um DBA e eu estou fazendo minhas ações normalmente, minhas alterações de tabela e tudo mais. E de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, eu começo a fazer coisas que fogem do meu padrão. Comportamentos que são anômalos. Fui fazer mais comandos de leitura, comecei a fazer acessos fora de um horário comercial, vindo de origem diferente e coisas do tipo. Então, o Guardian ele consegue identificar esse tipo de ação e ele vai gerar aqui para a gente um possível caso. Então, eu vou trazer até casos de possíveis vazamentos, né, que nem esse que está aqui. Então, um possível data leak. E daqui eu consigo ter embasamento, insights, para a gente ver se isso de fato é válido ou não, né? Porque eu posso ter um usuário que de fato está trabalhando fora do horário ou coisas do tipo. E o Guardian ele vai me trazer o porquê que ele está falando que aquele usuário ele foge da normalidade, né? Então, nesse exemplo, eu tenho um usuário que ele está tendo os acessos ali muitas mais vezes do que os outros, né? Então, eu tenho 130 vezes mais do que a média dos outros usuários acessando tabelas sensíveis. 872 vezes mais vezes do que
os demais usando o select, os comandos de leitura. Então, tudo que foge do padrão, da normalidade, o Guardian identifica e fala, peraí, gente, talvez a gente tenha um problema aqui. E com isso a gente começa a entender ali o porquê que a gente consegue conter essa questão ali de usuários que foram comprometidos, ou se a gente tem um insider por fora daquele usuário. Porque pode ter um usuário mascarado ali por trás, tá? E qual que é a visão que o Guardian ele traz para a gente, né? Eu vou trazer exatamente aqueles pontos que nós tivemos ali. O horário da sessão, a origem daquele determinado usuário, o destino dele, qual é o usuário do banco de dados, e aqui é uma coisa extremamente importante, né? Eu posso ter um usuário de banco de dados com um usuário de sistema operacional diferente. Então, aqui a gente começa a identificar que, peraí, se o usuário é o system, por que ele está vindo de uma máquina Windows, por exemplo, né? Ele pode estar abrindo um SQL Plus, um Debeaver ou qualquer outro programa vindo de uma máquina Windows. Então, isso foge da normalidade e pode já trazer para a gente um indicativo que aquela credencial ela foi comprometida. Ou até mesmo o IP de origem dele é diferente de uma aplicação, por exemplo. Novamente, outro indicativo que eu tenho uma credencial que foi comprometida. Outra informação que pode trazer e auxiliar a gente a entender que eu tenho um possível problema é o hostname daquela máquina. Imagina que eu tenho um padrão de hostnames da minha máquina que do nada ela alterou, ela tem alguma coisa diferente que foge exatamente à normalidade, tá? Uma outra questão é, eu tenho a visibilidade de qual é o programa que está fazendo aquela sessão. Imagina que o padrão da companhia é fazer os acessos via um Management Studio, um Debeaver, e do lado eu tenho um acesso de um PL/SQL. É uma ferramenta, ou de um Access, por exemplo, um Excel, enfim. Uma ferramenta que foge da normalidade. Novamente, eu consigo ter a visibilidade de tudo que está acontecendo lá dentro. Com isso, eu consigo identificar tudo que foge do padrão, tá? E aqui, indo um pouquinho mais além, o Guardian ele consegue identificar quais são os comandos que foram executados dentro da base. Então, eu vou ter a visibilidade do que aquele cara está fazendo dentro da base. Novamente, o que foge da normalidade, a gente consegue identificar e alertar, ou até mesmo tomar uma ação um pouco mais enérgica e até mesmo bloquear aquele acesso, tá? O Guardian ele pode trabalhar de uma maneira de firewall de banco de dados, bloqueando os acessos a uma determinada base de dados, funcionando de forma totalmente granular. Então, eu posso bloquear, por exemplo, um usuário que executa um select em uma tabela específica. Posso executar um programa de não acessar uma base de dados. Posso, por exemplo, bloquear uma rede específica de IP. Enfim, o bloqueio ele é totalmente granular do Guardian, tá? O legal é que eu vou ter a visibilidade de tudo o que acontece no meu ambiente. E quando eu digo tudo, é basicamente tudo de fato, tá? Até mesmo as ações que as aplicações elas fazem por trás, o Guardian ele consegue identificar. Quando eu entro através de um PL/SQL, de um Debeaver, de um Management Studio, a aplicação ela faz diversas ações que nós não temos visibilidade. E o Guardian ele consegue pegar exatamente tudo isso, tá? E só voltando um pouquinho, como que ele faz isso, né? O Guardian, via de regra, em um ambiente tradicional, nós vamos trabalhar com um agente. O agente ele é instalado no sistema operacional do que está instalado no banco de dados. Ou seja, ele não está dentro do banco de dados, ele está fora. E com isso, o agente ele consegue não consumir recursos do banco de dados, não ser necessário qualquer alteração na aplicação ou no banco de dados, e essa alteração no banco de dados eu digo de ativar ali o audit do banco. Quem trabalha com banco de dados e sabe que é ativar um audit, sabe que a performance é o principal problema, porque você vai ter um consumo maior de memória, um consumo maior de CPU e os recursos, as transações acabam ficando mais lentas ali dentro. Então, a questão é, eu instalo um agente, esse agente já é há muito tempo estável, não tenho maiores problemas com eles, e tem um consumo extremamente baixo. O papel dele, basicamente, é pegar um pacotinho que chega para o banco de dados e mandar para uma caixa que está fora desse servidor. Essa caixa a gente chama de coletor, e esse coletor é ele que vai fazer todo o papel de processar aquelas informações, tá?
E nele, obviamente, que eu vou ter essa console aqui e fazer toda a criação das minhas regras. Diga, Denise. Oi, Yuri. O Paulo, ele mandou uma pergunta aqui no chat. Eu não queria deixar passar muito tempo, então eu vou te passar a pergunta, tá? Ele está pedindo aqui, ó. Poderiam compartilhar qual metodologia ideal para classificar o incidente e também para calcular a severidade do incidente? Vamos lá, para classificar um incidente e também para calcular. Depende do que está sendo feito, né? Vamos dizer assim, de maneira geral, tá? Vai depender da ação que foi executada. A gente precisa de um contexto para identificar, tá, Paulo? Então, eu preciso entender o que foi feito. Se foi uma ação, por exemplo, que o cara ele fez por não ter conhecimento ou porque de fato ele queria, tá? Então, imagina que foi um acesso legítimo primeiro. Então, o cara ele tentou dar um select em uma tabela que ele não deveria. Isso pode ter sido uma falta de treinamento, enfim, pode ser algumas coisas. Agora, quando eu entro em um cenário que de fato não deveria acontecer, uma credencial comprometida, um usuário, um insider que tomou conta daquela credencial, isso já se torna extremamente crítico. Então, eu diria da seguinte forma: como classificar? Vamos dizer assim, é um acesso devido, mas deveria não acontecer, tá? Então eu tenho, imagina eu, Yuri, não posso ler a tabela do RH, né? Por questões de salário e tudo mais. Mas eu tenho privilégios em outras tabelas. Então eu tentei fazer um select. Isso é um problema porque eu não deveria fazer, mas é um problema um pouco menos grave. Agora, a minha credencial de pré-vendas, aqui ela foi comprometida, e alguém está tentando fazer alguma venda, ter os acessos a informações de clientes e coisas do tipo. É um incidente extremamente grave que a gente vai precisar tomar todas as medidas cabíveis, tá? É uma severidade muito mais alta. Dentro do Guardian, quando a gente cria as regras, tá? A gente consegue elencar a severidade por cada ação. Então, eu vou abrir qualquer uma aqui, só para exemplificar, tá? Então, essa daqui é o Guardian identificando um cross-site script. Então, ele classifica como uma severidade alta, tá? Então, nas regras customizadas, eu posso classificar isso conforme a necessidade, tá? Espero que tenha sido respondido. Se ficou... Ele falou... Paulo, e se você quiser falar, fica à vontade, tá? Mas ele falou, a pergunta se dá mais pelo ponto de vista da proteção de dados pessoais, pois dependendo do impacto do incidente, posso ter ações mais profundas ou então mais amenas. Por exemplo, poderia ser usada a metodologia da ENISA. Sim, assim, o Guardian ele é totalmente elástico para essas questões de regulamentações e customizações, tá? E aí eu digo do lado de quem trabalha com a ferramenta, tá? Eu trabalho com Guardian há 5 anos, então eu conheço um pouco sobre o produto. Para a gente criar as regras, basta a gente entender o contexto. Então, se a gente vai usar, por exemplo, o Enzina, a gente vai trabalhar de acordo com as criticidades que estão lá dentro, tá? Então, vamos dizer que lá tem um playbook que já disse uma determinada ação acontecer, e isso é crítico. Então, a gente vai lá e já cria essa regra dessa forma. Entendido. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, Paulo. Estamos sim. Sim, Paulo. Agradeço aí a resposta. Claro, faz todo sentido, a ferramenta ela te ajuda sobre o aspecto técnico, né, a te alertar sobre incidentes e depois se aplica a camada aí de cálculo de severidade conforme, né, alguma metodologia para avaliar incidente envolvendo proteção de dados. Eu trabalho com segurança e também né, trabalho como encarregado de dados pessoais. Mas é muito boa a ferramenta e agradeço pela resposta. A resposta ela foi do ponto de vista técnico, né? Aí a gente agora depois complementa com outras metodologias voltadas para a regulamentação. Obrigado, viu? É isso aí, imagina. A ideia da Paula é que a ferramenta ela te dê a visibilidade exatamente do que está acontecendo, porque assim, e aí eu dando a minha visão de mercado, tá? Vou dizer 100% dos clientes que eu trabalho, tá? Tanto privados quanto públicos, eu até brinco. Se você chegar para mim e falar que você sabe quais são as suas tabelas que você tem que proteger os seus usuários, eu faço um ambiente extremamente enxuto do Guardian, extremamente performático, com poucas máquinas e tudo mais.
porque a gente sabe de fato o que a gente tem que proteger, mas isso não é a realidade. A gente não sabe o que a gente tem que proteger, né? Então, eu sei que eu tenho alguns sistemas críticos, mas o que me garante que aquele sistema crítico não tem um shadow? Aquela base de dados que é crítica não tem um shadow. Alguém de desenvolvimento fez uma cópia daquela base de dados. Então, esse é o principal problema. É que a gente precisa ter a visibilidade do que está acontecendo para a gente identificar o que é crítico ou não. Perfeito. Obrigado. Vou passar aqui só um último ponto para passar pro Engler aqui, tá, gente? Bem rapidinho. Eu estou tentando passar. O Guardian, ele é uma ferramenta extremamente robusta, tá? Eu vou passar por alguns pontos bem rápido, mas aí a gente consegue aprofundar em uma próxima conversa, caso haja necessidade, tá? Deixa eu voltar para um slide aqui que eu gosto muito de falar, tá? Dentro do Guardian, a gente fala que existe um ciclo dentro dele, tá? Que é o quê? Eu preciso identificar minhas bases de dados, classificar elas, fornecer a rastreabilidade, gerar os alertas. Depois de gerar os alertas, eu vou bloquear e eu preciso gerar ali a análise de vulnerabilidade do banco de dados. O que é essa análise de vulnerabilidade? O Guardian, ele trabalha, imagina que vocês já devem ter visto, imagino, que várias ferramentas fazem análise de vulnerabilidade. Só que qual que é a diferença do Guardian? Aqui a gente não está olhando para a máquina que o banco de dados está instalado, e sim para dentro do banco de dados. Então a gente vai olhar, por exemplo, se existe algum misconfig ali dentro. Quando a gente olha, volta lá atrás para aqueles reports, nós vamos ver que misconfigs está dentro deles, né? É um problema. Então, o Guardian ele precisa de um usuário e uma senha para ele se conectar à base de dados, porque, via de regra, ele está de fora da base. E aqui a gente vai olhar e fazer um relatório de quão compliance você está de acordo com as melhores práticas de mercado. E o que a IBM ela usa como melhores práticas? SIS e STIG. Então, aqui a gente está falando de configurações do banco. Tá? Eu não estou olhando para, por exemplo, é um Red Hat que está por trás, é um Windows que está sem update, é um Oracle Linux, enfim. Eu não estou olhando para o sistema operacional, e sim olhando para o banco de dados como um todo, tá? Então, o que acontece? Esse teste que eu fiz foi dentro de um Oracle, tá? E aqui eu vou ter respostas, por exemplo, se o meu banco de dados ele tem CVS, se ele tem misconfigs. E quando eu tenho alguma misconfig, o Guardian ele vai dar a referência disso daqui para mim, qual é o teste que ele está usando, então do STIG, ou seja, uma referência do SIS, tá? E ele vai dar uma recomendação de solução daquele problema. Então ele fala, olha, por que é importante você resolver esse problema daqui do failed login attempts? Ele é importante por quê? Porque é uma funcionalidade do banco de dados que bloqueia o usuário quando ele tenta fazer algumas tentativas de login. Então, se ele tenta, por exemplo, fazer um brute force, ele vai tentar lá fazer 3 tentativas seguidas, ele vai bloquear aquele determinado usuário. Isso é uma configuração do próprio banco, e eu nem estou falando de Guardian aqui, tá? Então ele vai tomar essa determinada ação. E ele dá as recomendações de como resolver esse problema, tá? Então a gente olha ali já direto o comando aqui para resolver esses determinados problemas, tá? Antes de passar para o Engler, só voltando aqui naquele slide, tá? Qual que é a principal... Hoje, o que acontece muito, né? Eu vejo os clientes ali no Road to Cloud, então Move to Cloud ou coisas do tipo, né? E quando o dado está dentro de cloud, seja através, por exemplo, as empresas hoje aderiram muito ao Teams, ao Meetings, ao Slack, em diversas outras plataformas que estão dentro de cloud. O que acontece com esse dado? Aonde que está esse dado? E a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o conceito de DSPM. E aí eu passo a bola aqui para o Engler, para ele falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Mas, caso tenha alguma outra dúvida, eu falei foi bem rápido mesmo sobre Guardian, não passei muito a fundo, tá? A gente marca uma segunda conversa e aí eu explico um pouco mais a fundo. Bom, Engler. Obrigada, Yuri. Obrigado, Yuri. Pessoal, bom dia a todos aí. Meu nome é Roberto Engler, sou aqui da IBM Security América Latina. E aí o tema aqui que eu vou falar rapidamente com vocês aqui é sobre esse conceito de DSPM. Antes de falar sobre o termo,
Da onde que surgiu isso, né? Bom, já aí há quase uma década, né, a gente está vendo aí o mercado, né, as empresas, órgãos governamentais fazendo uma adoção cada vez maior de cloud, né, de nuvens, as grandes nuvens públicas, e de aplicações SaaS, massivamente, né? É fácil, é rápido, né? Mas isso daí traz também algumas desvantagens, alguns problemas, né? Um deles, que é uma preocupação, é a multiplicação, explosão, né, da quantidade de dados que são gerados. E esses dados são gerados numa velocidade muito grande, esses dados são movimentados de lá para cá, de cá para lá. E com isso, o que acontece, né? Quando existem várias pesquisas que mostram que aí a maior parte dos clientes, número um, né, das empresas, número um, reconhecem que eles têm dados sensíveis na nuvem ou em aplicações SaaS que estão desprotegidas. Metade reconhece que tem dados, né, que a gente chama de shadow data, ou seja, aquele dado sensível que ninguém é dono dele, e é tanta cópia, tanta movimentação de dados que acaba aquele dado não ter um custodiante, não ter um dono, né? E a quantidade de incidentes de vazamento de dados que acontecem na nuvem é hoje metade já desses incidentes, né? Então, em 2022, o Gartner cunhou esse termo que chama Data Security Posture Management, DSPM, que é justamente, né, um termo que classifica algumas tecnologias, eu vou mostrar para vocês aqui a da IBM, que visa dar para os clientes, para as empresas, basicamente 3 coisas, né? A primeira coisa é o seguinte: trazer visibilidade. Eu ser capaz de olhar para o meu ambiente de nuvem, olhar para as aplicações SaaS que eu utilizo e identificar, descobrir onde estão meus dados sensíveis, então ter essa visibilidade. Segundo, eu entender se esses dados, ter dados sensíveis na nuvem em si não é um problema. O problema é quando eu tenho uma vulnerabilidade. Será que esses dados sensíveis estão ou podem ser acessados pelas pessoas que estão acessando ou poderiam acessar? Ter uma visão de quais são as vulnerabilidades existentes. E o terceiro ponto é eu entender as movimentações desses dados, como esses dados estão se movimentando entre as nuvens, as diversas contas de nuvens, as diversas aplicações SaaS, e entender a questão do custodiante, né? Quem é o dono, né? Quem possui a titularidade daquele dado, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Compartilhar tela. Denise, você me confirma se vocês veem a minha tela? Sim. Muito bem. Então, eu vou aqui rapidamente, vou passar aqui para funcionalidades, né, que tipo de informação que uma ferramenta de DSPM, que no caso da IBM até é uma ferramenta que faz parte da Suite Guardium, né, que o Yuri acabou de falar, é um dos componentes da Suite Guardium. Então, a primeira coisa, quando a gente começa a trabalhar com uma ferramenta dessas, né, eu preciso de configurar as contas de cloud ou as aplicações SaaS que eu quero me conectar com a solução e fazer o discovery, o descobrimento, ou seja, descobrir onde tem informações sensíveis. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, vou simular a criação. Esse é um ambiente real, eu não vou chegar a criar até o final, mas eu vou mostrar como seria, por exemplo, se eu quisesse me conectar a uma conta de cloud e fazer o descobrimento de informações sensíveis. Eu viria aqui, né? Eu posso escolher provedores de cloud ou aplicações SaaS. Se for um provedor de cloud, eu seleciono em Start, seleciono, né? Hoje, no caso aqui da IBM, a gente suporta, né, os 3 principais fornecedores de cloud pública, a AWS, o Google e a Microsoft Azure. Então, por exemplo, seleciono o Google e aí eu entro aqui com as credenciais daquela conta de cloud. Feito isso, o DSPM já começa a fazer o discovery de informações sensíveis, já vou mostrar para vocês. Se eu quiser, por outro lado, fazer o discovery de uma aplicação SaaS, eu seleciono a aplicação SaaS. Então, por exemplo, eu quero saber se no Google Drive ou no Slack eu tenho informações sensíveis, né? Mesma coisa. Eu entro aqui com as credenciais
e pronto, né? Ele sai fazendo o discovery daquela conta do Google Drive, onde tem informações confidenciais. Muito bem. Feita essa configuração, né, ele sai fazendo o descobrimento de dados sensíveis. E tudo que ele descobre de dados sensíveis, ele coloca aqui nessa parte que a gente chama de inventário de dados. Então, se a gente olhar aqui, ele está me mostrando aqui uma lista, né, de repositório, onde cada linha é um repositório de dados, não é um repositório de dados qualquer. Cada repositório desses aqui eu sei que tem informação sensível. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é um repositório que chama Polar Tokyo IBM POC Main. Ele é do tipo S3, ou seja, é um repositório AWS. Esse repositório pertence a essa conta na AWS. Esse repositório tem mais de 1.000 informações sensíveis em 4 recursos, geralmente 4 arquivos, né? E é o data center do Japão. E assim por diante, né? Eu posso fazer filtros. Então, por exemplo, se eu quiser saber, né, só os repositórios de dados que têm informações sensíveis AWS, eu posso clicar aqui. Ele vai me mostrar só os repositórios AWS. Se eu quiser especificar mais ainda o filtro, eu posso vir aqui, né, clico aqui em filtro. Então, por exemplo, eu posso especificar nas contas AWS ou nos repositórios AWS qual o tipo de repositório de dados, né? Então, vários aqui. O que mais? Eu posso especificar, por exemplo, se eu quiser somente... suponha que eu quero saber só repositórios que contêm informação de cartão de crédito, né? Venho aqui, seleciono, aplico o filtro. Eu sei que todos esses repositórios aqui têm informações de cartão de crédito. Vamos dar uma explorada. Deixa eu dar um clear aqui no filtro e vou entrar, por exemplo, nessa daqui. Então, olha só que tipo de informação que ele me traz. Este repositório, que é do tipo S3, que pertence a essa conta da AWS, da Cloud AWS, que está rodando no data center da AWS do Japão, né? Possui esses 3 arquivos, vejam, não estou falando de banco de dados necessariamente. Pode estar num arquivo CSV, pode estar numa planilha Excel, né? Olha essa planilha Excel. Ela tem 23 ocorrências de cartão de crédito. Eu posso clicar aqui para ver, né? Então, olha só, dá um pouco mais de detalhes sobre essa planilha, que é um tipo, é um arquivo, o tamanho dela, quando foi criada, e 23 ocorrências de cartão de crédito. Quando eu clico, ele me dá o seguinte, né? O nome aqui da planilha, a linha onde a informação de cartão de crédito foi encontrada, mas ele não me traz o número, porque eu não armazeno na solução a informação confidencial do cliente, eu só armazeno o que a gente chama de metadado. Ok? Então, nessa primeira visão, né, a gente vê tudo que foi descoberto de repositório que tem informação sensível. Não necessariamente isso é um problema. Passa a ser um problema se eu tiver o quê? Vulnerabilidades. Tá? Então, além dele descobrir onde tem informação sensível, ele me mostra também quais são as vulnerabilidades. Então, olha aqui, aqui nesses painéis de filtro, eu tenho 26 vulnerabilidades que foram consideradas críticas, 51 que foram consideradas médias, 65 que são baixas. Nesse outro filtro, ele me traz os tipos de vulnerabilidade. Olha só, 74 dessas vulnerabilidades foram dados sensíveis que foram copiados entre 2 contas. Ou seja, esse foi um fluxo de dado que já aconteceu. Tá? No passado, já aconteceu. Eu tenho 24 vulnerabilidades que são dados sensíveis que estão expostos, tipicamente expostos ao acesso via internet. Eu tenho aqui vários outros aqui, tipos de vulnerabilidade. Olha só, eu tenho aqui um fluxo de dados potencial. Esse dado pode fluir de um ponto A para um ponto B. Não fluiu ainda, né? Vários tipos de vulnerabilidade. Ok? E aqui eu acompanho o status dessas vulnerabilidades. Eu tenho 3 novas, 142 abertas, 424 que já foram corrigidas. Idealmente, eu deveria trabalhar para zerar as vulnerabilidades.
Vamos dar uma olhadinha nessas vulnerabilidades, como que elas se parecem, né? Então, por exemplo, vou entrar aqui nesse repositório, que é um repositório S3 também, da AWS. Que aqui não tem nenhuma crítica. Deixa eu pegar algum lugar que tem uma crítica. Essa aqui, né? Então, ele me mostra as vulnerabilidades. A primeira é uma vulnerabilidade que é: eu tenho uma informação sensível que potencialmente ela pode fluir, né, de um ponto A para um ponto B, né? Então, vamos ver que tipo de ameaça ou compliance que isso pode trazer. É um compartilhamento indevido dessa informação confidencial. Vamos entrar nela, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma explicação, uma descrição do que ela é. Estou mostrando aqui que a informação está numa conta de cloud que pode fluir para um terceiro, que eventualmente eu não queira que isso aconteça, né? E me mostra aqui alguns outros detalhes. Vamos explorar outras aqui. Essa outra vulnerabilidade foi um fluxo de uma informação confidencial entre países, né? Isso, por exemplo, quando a gente está falando de GPDR, informações de dados de cidadãos europeus, isso aqui é um problema, né? Então, vamos entrar, vamos ver. Então, ele mostra aqui, né, que exatamente isso aconteceu, já aconteceu no passado, foi uma vulnerabilidade que aconteceu, é uma violação de compliance, e a gente tem aqui as informações também da conta de onde essa informação fluiu. Se eu quiser ter mais detalhes, né, sobre isso, eu vejo aqui o que tem naquele data store, ou seja, esses dois arquivos têm informações pessoais, informações de endereço, mais informações pessoais, e essas informações, né, elas fluíram. De onde para onde? Né? Ele mostra a data quando esse fluxo de informação, pode ter sido um vazamento de dados, né, foi feita uma leitura deste arquivo aqui que tem informações confidenciais. Então, o que a gente faz numa ferramenta dessa, nessa interface, é justamente trabalhar para fechar, para encerrar todas essas vulnerabilidades, né? Tem uma outra visão, que é o seguinte: é muito comum, né, nos nossos ambientes de cloud ou de SaaS, a gente ter, obviamente, o acesso para os funcionários, para os, né, os usuários internos, mas também a gente abrir alguns acessos para terceiros, né? O terceiro que está fazendo uma implantação de um projeto, ou um terceiro que presta serviço. Como que eu tenho uma visão e garanto que as informações que os terceiros estão acessando não contêm informações sensíveis que eles não deveriam acessar? Eu consigo fazer isso também com uma solução de TSPM. Eu venho aqui em terceiros, né? Então, ele descobre todos os terceiros, né, que estão acessando o meu ambiente de cloud, né? Então, eu vou pegar esse sample vendor. Eu vejo que esse sample vendor, esse terceiro chamado sample vendor, ele tem acesso à minha conta da AWS IBM POC Main, né? E que essa conta tem uma série de informações confidenciais, sensíveis, né? Cartão de fidelidade, informações de e-mail, informações pessoais, dados de nascimento, cartão de crédito, etc. Aí a pergunta é: ele deveria ter esse acesso? Então a gente pode ir explorando isso um pouco mais, né? Então eu entro aqui, né, e vejo que, né, aquela conta de cloud que aquele terceiro tem acesso, tem todos esses repositórios de dados e cada um deles, né, com essas informações confidenciais. Eu primeiro aqui vejo, deixa eu ver o que esse terceiro pode acessar, né? Eu estou olhando aqui, né, os arquivos que ele consegue acessar, tá certo? Posso ver os fluxos potenciais. Olha só, ele consegue, por exemplo, esses terceiros aqui conseguem acessar esses recursos em modo leitura e escrita. Tá certo isso? Isso deveria acontecer? Eu deveria fechar essas portas? Tá certo? Então, são perguntas que a gente pode ir fazendo com esse tipo de ferramenta para que a gente possa ir fechando as portas, corrigindo as vulnerabilidades que forem encontradas, para que a nossa postura de segurança em relação à proteção de dados sensíveis em nuvem e em aplicações SaaS possa estar de acordo com o que foi definido pela nossa política interna, tá? Então, de novo, é uma ferramenta que traz essa visibilidade, né, e essa avaliação, esse descobrimento, ele é feito de maneira contínua,
esse fluxo de dados, essa geração e explosão de dados, ela é contínua, então a gente tem que estar constantemente fazendo esse tipo de gerenciamento, observando e evitando, número um, evitando, né, fechando as portas para que esses vazamentos eles não aconteçam, ou que não fiquem expostos, e quando acontecer, a gente também detectar e poder tomar uma ação rapidamente. Tá? Então, o tempo, eu sei que o tempo é curto, né? Essa demo aqui, geralmente eu faço ela com calma em 1 hora, mas também fico aí à disposição de vocês, através da Lidcom, para a gente poder ter uma outra conversa sobre o DSPM, o Guardium DSPM. É isso aí. Dê, palavra contigo. Obrigada, Engler. Bom, pessoal, obrigada aí por todos terem ficado até o final. Queria aproveitar e apresentar aqui a Andrea, tá? A Andrea está aqui com a gente. Ela é nossa executiva para atender o setor público. Então, Andrea, se você puder colocar aqui no chat seu e-mail, seu telefone, acho válido. A gente deu uma pincelada no que temos para oferecer para vocês nesse sentido de proteção de dados. E então eu acho que temos muito para conversar ainda. Sim. Tá? Queria agradecer de novo o Faustino, a Marcela e o Rodrigo que nos ajudaram a montar esse evento, o Yuri pela apresentação. E deixo à vontade, se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu ver, tem uma bolinha aqui no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente não leu. Ah, não, é só a Déia aqui que mandou os contatos. Alguém tem alguma pergunta? Quer trocar alguma ideia? Não? Maria Angélica, que ficou com a gente o tempo todo de câmera aberta. Gostei. Não? Nenhuma pergunta? Então, de novo, agradeço a todos pela presença. Eu, Angélica, Yuri, Engler, Faustino, estamos à disposição, tá? Vamos trocar ideia, montar juntos projetos, o que vocês precisarem. Passo a palavra ao Faustino se quiser fechar aqui a reunião. Gente, muito obrigado pela presença de todos e disponibilidade de estarem com a gente hoje. E deixo uma última reflexão daqueles exemplinhos que nós vimos nas matérias lá no início da apresentação, se esse tipo de solução talvez resolveria. Por exemplo, o caso da inclusão de um registro de vacina direto em um banco de dados. Será que essa discussão tão longa poderia ser resolvida por uma ferramenta clara de rastreabilidade e auditoria do que aconteceu? Será que seria possível identificar segundos após o acontecimento para o alerta e para uma tomada de decisão? Pergunto mesmo sobre as dezenas de casos que temos visto de expedição de mandato de prisão, em que, em alguns casos, a pessoa é presa por um mandato expedido por um vazamento, por um ataque hacker, né? Talvez nós tenhamos formas de resolver com esse tipo de solução, com um impacto de negócio extremamente significativo. E estamos à disposição para conversar um pouco mais com vocês, entender os cenários, entender as realidades de negócio e como esse tipo de abordagem pode apoiá-los neste dia a dia. Mais uma vez, obrigado pela Lidcom, pelo convite por estar aqui e obrigado pela presença de todos. Obrigada, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos.